Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo na administração de bancos de dados. Vamos sair daquela era do ajuste fino, sabe, totalmente manual, para mergulhar num futuro que é autônomo, super seguro e já está de olho na computação quântica. E para a gente entender por que essa evolução é tão urgente, vamos começar com um número que, olha, assusta: 89%. Essa é a fatia dos ataques de ransomware de hoje, que são feitos sob medida para atacar e destruir a infraestrutura de backup. É um dado alarmante e que muda completamente as regras do jogo de como a gente precisa proteger os nossos dados. Bom, vamos lá, mergulhando na primeira grande virada de chave. O que estamos vendo é a transição do DBA, que antes era quase um artesão digital, ajustando cada parafuso na mão, para um papel muito mais estratégico, o de um arquiteto de dados que agora comanda um ecossistema movido a inteligência artificial. Quem é da área vai se lembrar bem dessa imagem. Esse era o mundo do DBA tradicional. Se a gente pegar sistemas como o Postgres, por exemplo, o trabalho era todo na unha. Significava passar horas editando arquivos de configuração, tipo o postgres.conf, para ajustar memória, e rodando scripts SQL para tentar otimizar a performance. Era um ciclo sem fim de apagar incêndio, sabe? Sempre reagindo aos problemas depois que eles aconteciam. Agora, olha só que impressionante o contraste que essa tabela mostra. Os números aqui são de cair o queixo. Uma otimização que levava, em média, mais de 4 horas para um DBA fazer, agora uma IA resolve em menos de 10 minutos. E não é só sobre velocidade, é sobre precisão. 76% menos alarmes falsos e o mais importante, a gente sai de uma resposta reativa para uma previsão proativa de falhas. Na prática, isso significa menos sistema fora do ar e uma vida muito mais tranquila para todo mundo. E como essa mágica toda acontece? Basicamente, aqui está o cérebro da operação. Os bancos de dados autônomos usam motores de IA que ficam fazendo ajustes dinâmicos o tempo todo. Eles criam e removem índices de forma inteligente conforme a necessidade e conseguem até prever gargalos antes que eles virem um problema real. É um sistema que se otimiza e se protege sozinho. Então, a grande sacada é esta. A tecnologia não veio para substituir o profissional, mas sim para elevar o nível do trabalho dele. Ao tirar das costas dos especialistas essas tarefas manuais e repetitivas, a automação libera esse pessoal para focar no que realmente importa: pensar na arquitetura dos dados, na estratégia e na inovação. E com essa nova responsabilidade mais estratégica, o arquiteto de dados dá de cara com a maior ameaça do nosso tempo: o ransomware. E esse desafio obriga a gente a repensar toda a nossa arquitetura de defesa para algo que garanta a sobrevivência dos dados, aconteça o que acontecer. O motivo pelo qual as defesas antigas não funcionam mais é bem simples e devastador. Os invasores hoje conseguem as credenciais de administrador. A partir do momento que eles têm as chaves do reino, os backups tradicionais, aqueles que um administrador pode simplesmente deletar, se tornam um alvo fácil. A resposta para esse problemão é a tal da imutabilidade. A tecnologia Worm, que significa escreva uma vez, leia muitas, cria uma cópia de segurança que é basicamente gravada em pedra digital. Depois que o dado está lá, ninguém consegue mais alterar ou apagar. Nem mesmo o administrador com acesso total pode mexer durante um período que a gente define. É a nossa última linha de defesa de verdade. E isso nos leva à evolução da estratégia de backup. A clássica regra 3-2-1 agora virou a regra 3-2-1-1. Vamos entender? São 3 cópias dos dados, em 2 tipos de mídia diferentes, com uma cópia guardada fora do local principal, e aquele 1 extra, no final. Esse é o pulo do gato. Ele representa essa cópia imutável. É esse último 1 que garante a recuperação. Mesmo que um invasor consiga as credenciais, apague tudo, essa cópia imutável continua lá, intacta, prontinha para restaurar o sistema. Mas olha só, enquanto a imutabilidade protege a gente das ameaças de hoje, a tecnologia já está mostrando um novo desafio gigantesco lá no horizonte: a computação quântica. Vamos entender agora como a defesa dos dados está se preparando para as ameaças de amanhã. Esse conceito aqui é de arrepiar. Coletar agora, descriptografar depois. O que isso quer dizer? Que grupos patrocinados por governos já estão roubando volumes absurdos de dados criptografados hoje. Não para usar agora, mas para guardar e esperar. Esperar até que os computadores quânticos do futuro tenham poder suficiente para quebrar a criptografia que a gente usa hoje. E como a gente se protege de uma coisa dessas? A solução começa no nível do hardware. Pensa nesses ambientes de execução confiável, os TEs, como se fossem um cofre
dentro do próprio processador. Lá dentro, os dados são processados de forma totalmente isolada. Nem o sistema operacional consegue espiar o que está acontecendo ali. Ou seja, mesmo que o sistema inteiro seja invadido, o que está dentro desse cofre de hardware continua seguro. E o legal desse slide é que ele mostra que isso não é papo de ficção científica, não. Já existe um roteiro bem claro. A gente está exatamente na fase em que a ameaça começa a aparecer. A próxima década vai ser marcada por essa transição global para a criptografia pós-quântica, a PQC. E o objetivo final é ter bancos de dados que já nascem blindados contra essas ameaças do futuro. E para fechar, fica essa pergunta fundamental. A evolução da administração de dados não é só sobre ser mais eficiente, é uma questão de sobrevivência digital. Da automação com IA, passando pelos backups imutáveis até a resiliência quântica, as ferramentas já estão aí. A grande questão que fica no ar é: será que estamos nos preparando de verdade para usar tudo isso e garantir que nossos ativos mais importantes estejam seguros para o que vem pela frente?